Bom dia, irmãos e irmãs de Amarlanar e Esperança. Que todos tenham um abençoado domingo, na graça e na paz do nosso Deus. Estamos dando continuidade ao nosso estudo a respeito do fruto do Espírito e hoje nós vamos falar a respeito de uma virtude que está relacionada com na nossa convivência uns com os outros. A longanimidade ou paciência. São mais 3 virtudes que caracterizam esse relacionamento uns com os outros. A longanimidade, a benignidade e bondade. E hoje nós vamos ver essa primeira tríade que se refere ao nosso relacionamento uns com os outros. Então vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos conduzindo nesse estudo, nos dando entendimento, nos dando a capacidade de guardar no nosso coração aquilo que vamos aprender em nome de Jesus. Amém. Então, continuando a nossa base de estudo, que é o Gálatas 5, 22 e 23, que fala sobre a questão dos frutos do Espírito. E nosso tema, o nosso texto de hoje, que fundamenta, além do texto de Gálatas 5, 22, nós temos um pano de fundo que é Mateus 18, de 21 a 35, que é a história, a parábola que Jesus narra sobre a questão do perdão. Então nós vamos ter 2 panos de fundo, Gálatas 5, 22 e Mateus 18, de 21 a 35. Mas o que é ser longânimo ou ser paciente? A palavra que é definida no Novo Testamento chama macrotomia, que é um substantivo, e macrotumen, que é um verbo. E essas 2 palavras elas são caracteristicamente cristãs. Elas são mencionadas apenas no Novo Testamento. No grego corriqueiro antigo não se usava essa palavra, porque paciência e longanimidade não era bem vista pelos gregos. Eles achavam que não era uma virtude boa. Ser paciente não era uma virtude interessante para eles. Então, longanimidade ou paciência, ela faz parte dessa tríade de virtudes ligada ao nosso relacionamento com o nosso próximo e significa paciência, sofrimento contínuo por um longo período, perseverança, constância. Ela descreve um espírito perseverante que nunca se entregará. É o exemplo de Abraão. Em Hebreus 6,15 diz que e assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Também é considerada a pessoa tardia em irar-se. Trata-se de paciência para suportar injúrias de outras pessoas. Ela descreve o homem que, tendo condições de vingar-se, não o faz. Então essa é a nossa luta e o nosso desafio, né? Ter essa característica, e mesmo que você tenha essas condições de vingar-se, você não o faz. E o que mais ilumina o seu significado é seu uso muito comum no Novo Testamento com respeito à atitude de Deus e de Jesus para com os homens. Em Romanos 2,4, o texto fala que Deus é paciente. É uma característica
particular de Deus. Deus é paciente. Diz o seguinte: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Então, essa virtude, ela vem de Deus e que o Espírito Santo torna possível isso nas nossas vidas, no nosso relacionamento uns com os outros. A longanimidade ou paciência é um atributo de Deus. Deus é paciente. Como exemplo, nós vemos lá no tempo de Noé. Deus suportou o povo rebelde durante 120 anos, até que viesse o dilúvio. Por 40 anos, Deus suportou o povo judeu no deserto, na trajetória para Canaã. Então é uma característica de Deus. Deus às vezes espera um longo tempo antes de derramar seu juízo sobre o ímpio. No Salmo 145:8 diz o seguinte: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Segundo Pedro 2:4 diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então Deus também pode derramar o seu juízo sobre o ser humano, em resposta à sua rebeldia. O texto que nós vamos ter como base também hoje, que é Mateus 18, ele vai falar a respeito de um questionamento que Pedro faz a Jesus a respeito do perdão. São várias questões nesse capítulo que Jesus vai discorrendo e Pedro faz essa pergunta a ele. No versículo 21, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? A questão da paciência está relacionada, está conectada com a questão do perdão de Deus também para com o povo. Existe essa ligação entre paciência de Deus e o seu perdão. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a restrição de sua ira e a demonstração de sua misericórdia é em face da provocação. Então há uma restrição de sua ira e a demonstração de sua misericórdia em face à provocação. Quando o homem peca, Deus pondera esse limite. Ou ele vai agir de forma que puna o ser humano, ou então que use de misericórdia. O salmista, em vários textos, ele diz que não nos castigue, né? E não nos corrija segundo a tua ira, mas segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, o salmista entendia que Deus poderia agir, nos punir por causa do nosso pecado. Ou seja, a paciência de Deus está entre a sua ira e sua graça. E mais tarde isso vai resultar em graça ou ira mesmo sobre as pessoas. Por isso Jesus enfatiza para os discípulos que não há limite para o perdão. No versículo 22, Jesus diz: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Para o judeu, o ideal seria perdoar até 3 vezes. Mas Jesus aqui muda esse contexto, essa ideia. Ele fala que não há limite para se perdoar o outro. Nessa parábola, Jesus mostra os extremos da relação humana. Primeiro, ele fala de uma pessoa que devia 10.000 talentos.
Um talento correspondia a 20 anos de trabalho. E Jesus diz o seguinte, que ele devia 10.000 talentos. Se você multiplicar isso aí, nós teremos 200 anos de dívida. Isso é impossível de se pagar para um funcionário comum. E Jesus, ele mostra essa realidade. E ele, devendo esse inúmero, esse dinheiro tão alto, essa quantia tão alta, ele suplica ao seu Senhor que o perdoe. E o seu Senhor, comovido disso, vai e perdoa a sua dívida. Mas o que acontece? Logo em seguida, seguindo a parábola aqui, ele encontra um conservo que devia 100 denários. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Então, 100 denários seriam 100 dias de trabalho, 100 dias de dívida, que era possível pagar, apesar da dificuldade. Mas esse servo não perdoa o seu conservo. E sabendo disso, as pessoas que vêm, que assistem essa cena, levam ao rei esse acontecido e ele vai tratar com esse servo de forma severa e prende a ele e a sua família até que pague a sua dívida. O primeiro servo não tinha como pagar sua dívida e, portanto, implorou por perdão, mas não foi capaz de perdoar uma dívida pequena de seu conservo. Nos esquecemos do perdão de Deus por nós, dando seu Filho Jesus para nos perdoar. Como resposta a esse perdão, nós devemos agir com paciência, sermos longânimos para com aqueles que nos ofendem. Às vezes nós queremos agir da mesma forma com o outro. Aquela ideia de pessoas que têm o pavio curto, que não leva desaforo para casa. E Jesus não nos ensina isso. A palavra de Deus mostra que nós devemos ser pacientes, termos longanimidade, termos a capacidade de enfrentar as ofensas com paciência, sem querer nos vingar o tempo todo. Paciência ou longanimidade deve ser a característica do líder de uma comunidade cristã. É impossível liderar, guiar e dirigir uma comunidade de fé sem essa paciência. Ela também é característica do pregador cristão. Sem ela, ele entraria em desespero e pessimismo. Quantas vezes nós achamos que a nossa palavra, a nossa pregação não teve efeito nenhum? O nosso testemunho, a nossa evangelização. Por isso precisamos ter paciência, esperar com paciência para que venha os frutos. Ela deve ser característica de todo cristão. Sem ela não se consegue andar de forma digna da vocação cristã. O cristão precisa ser paciente com o outro, tanto quanto Deus é paciente com ele. Que nós possamos entender isso. E praticar isso no nosso dia a dia. Como eu falei, é uma virtude relacionada ao outro, significando paciência, sofrimento contínuo, perseverança e constância. Que o Espírito Santo, que gera esse fruto em nós, possa nos dar essa capacidade de nos relacionarmos bem uns com os outros e especialmente perdoar aquele que nos ofende. Talvez na sua mente agora esteja passando alguém que te ofendeu, que te magoou. Então, pense nisso. Permita que Deus
trabalhe no seu coração e você possa perdoar essa pessoa. Seja paciente, longânimo, persevere. Como dizem na introdução, essa palavra descreve um espírito perseverante que nunca se entregue. Então que você possa se manter firme na presença do nosso Deus e permitir que o Espírito Santo produza esse fruto em você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.